Pronto. Bom, gente, então a gente vai estar começando então a nossa revisão. Eu vou passar por todo o conteúdo que eu expliquei para vocês, tá? Desde lá do começo da nossa matéria. Nossa, tem tanta coisa aberta no meu computador. Peraí, deixa eu ver aqui. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Como? Sim, Ah, eu vou pôr tela inteira, que aí vocês veem. Todo mundo vendo, né? Sim. Beleza. Bom, pessoal, a gente começou então essa disciplina de cirúrgica lá no começo de fevereiro. A gente conheceu um pouco da história, de como que surgiu esse bloco cirúrgico, como que eram as cirurgias feitas antigamente. Isso eu não vou passar para vocês, tá? Porque aqui eu vou focar bem no que vai cair na prova, as coisas que vocês precisam então estudar, né? Então, para começar, a gente viu o conceito, né, de cirurgia, quais são as finalidades e as fases do período perioperatório. Perioperatório, gente, é aquilo que define todas as fases cirúrgicas. Então, olhem só, a gente começa com o pré-operatório, que a gente tem o mediato, que é aquelas 48 horas antes da cirurgia, por exemplo, mas depois eu vou até rever isso com vocês. A gente tem o pré-operatório imediato, que são aquelas 24 horas antes da cirurgia, né? A gente tem o intraoperatório e o pós-operatório, que é definido como imediato, que são as 24 horas depois da cirurgia. Geralmente, nesse período, o paciente está no centro de recuperação pós-anestésica, e a gente tem o mediato, que é quando das 24 horas até dias, né, ou semanas de pós-operatório, né? Bom, o que é importante disso, pessoal? Depois eu vou mostrar outra definição bonitinha disso daqui para vocês. O que nós, como técnicos ou auxiliares de enfermagem, precisamos fazer, então, de cuidados em cada uma dessas fases. Isso é extremamente importante. Tanto que vocês até fizeram um exercício desses no caso passado, né, que eu dei, que tinha, eu acho que era a última pergunta, que falava para vocês colocarem os cuidados em cada um dos períodos, tá? Tem alguém com o microfone aberto, eu vou pedir para fechar para não dar interferência, tá? Bom, gente, o que mais que é importante aqui desse início? Nós conversamos também bastante de um mecanismo que se chama estresse. É o estresse cirúrgico que esse paciente vai enfrentar. E isso causa complicações no pós-operatório e na recuperação desse paciente depois, né? Depois dessa cirurgia. Então, isso também é importante de saber. Nós temos diversos mecanismos que são estressores, né? Então, os físicos, por exemplo, o frio da sala, né? Ou então o calor. Agentes químicos, às vezes um produto, um medicamento que o paciente vai usar. Fisiológicos, então, por exemplo, a dor daquele paciente. E os psicossociais, que aí realmente vai entrar o medo, a ansiedade daquela cirurgia, né? E tudo mais. Bom, isso daqui são os agentes estressores, né, que eu já falei para vocês, que tem físicos, químicos, né, e os psicossociais, que eu já falei aqui também. Bom, gente, o que que precisa saber desse estresse cirúrgico? Quando o paciente, então, ele entra em contato com esses estressores que eu falei para vocês agora, o corpo começa a produzir respostas locais. Então, por exemplo, coagulação, reflexo de dor e resposta inflamatória. E isso, se for uma síndrome, né, muito exagerada, né, porque essa daqui é a síndrome local. Mas, se for uma resposta muito exacerbada, isso pode trazer consequências negativas para o paciente. Ele entra em uma fase de exaustão.
de complicações. Ele não consegue reparar aquele dano, né, que foi feito na cirurgia e começa o paciente a piorar, né, por conta desses mecanismos de estresse. Então, isso que a gente precisa ter cuidado. A dor dele vai aumentar, a cicatrização não, ela diminui, né, não progride, né, e o paciente pode entrar até em um estado de exaustão, tá? Que pode até evoluir a óbito. Então, por isso que a gente precisa tentar controlar. Ai, professora, como que eu vejo se o paciente está em estresse cirúrgico, em exaustão? Quando vocês forem fazer os cuidados, gente, verificar os sinais vitais, vocês vão observar a resposta dele de dor, né? A feição, a inflamação e por aí vai. Tudo bem, galera, dessa parte? Sim. Ok. Então, essa aula eu vou até fechar já. Hã? Vamos para a próxima. Deixa eu ver qual que é. Tecnologias. Todo mundo tá vendo minha tela? Sim. Bom, gente, depois então que a gente conversou sobre esse mecanismo de estresse cirúrgico, nós aprendemos um pouco sobre as nomenclaturas, né? Então, vocês já viram dos prefixos, do sufixo, né? Que, por exemplo, a raiz, né? Que é aquela que vai identificar a parte do corpo, né? Aí a gente viu que esse prefixo, ele pode significar alguma coisa, por exemplo, ecto, que é retirada, cisão, separação, e por aí vai, né? Então, tentar lembrar pelo menos dessas partes aqui do corpo, né? Quando vocês estiverem em estágio, vocês vão ver bastante isso. Bom, vamos seguir então. Outra coisa extremamente importante que vimos, classificação do momento operatório. A gente viu então que a cirurgia, ela pode ser classificada segundo o seu tratamento cirúrgico, ou seja, ela pode ser uma cirurgia de emergência ou de urgência ou uma cirurgia eletiva. É aqui que está a questão, gente. Tem gente que confunde aqui de urgência e de emergência, acha que é a mesma coisa, mas não é. Relembrando, cirurgia de emergência é aquela que o paciente tem que fazer na hora, tem que fazer imediatamente, porque senão ele vai morrer. Então, por exemplo, um ferimento por bala, por arma de fogo, por trauma, um acidente, ele tem que fazer na hora, porque senão ele vai morrer. Intervenção cirúrgica imediata, tá? E agora de urgência? A de urgência é grave, só que aqui a questão é que o paciente consegue aguardar algumas horas. Ou seja, né, dá para esperar um pouquinho mais do que da emergência. Que exemplos que a gente tem aqui? Uma apendicite, por exemplo, e a retirada do apêndice, a apendicectomia, ok? E a cirurgia eletiva, então, gente? Então, como o próprio nome diz, eletiva, são todas as cirurgias que dá para a gente agendar, que é realizada em uma data pré-fixada, né? Então, todas que dá para a gente agendar com antecedência. Então, uma cirurgia plástica, uma cirurgia de retirada de tumor, enfim, qualquer tipo de cirurgia, tá? Continuando ainda nessa classificação, a gente ainda tem os tipos, né, as finalidades cirúrgicas. Então, a gente viu agora os momentos, né, cirúrgicos, qual tipo de tratamento, e agora a gente vai ver a finalidade, ou seja, qual que é o propósito daquela cirurgia. Que pode ser paliativa, radical, plástica ou diagnóstica. Olhem só. A cirurgia, então, o tratamento cirúrgico paliativo é aquele, então, que vai aliviar ou então buscar um conforto para o paciente. Tem em mente, pessoal, que esse tipo aqui, ele não vai curar o paciente, né? Só que ele vai melhorar a condição de vida, né? Qualidade de vida. Então, por exemplo, uma gastrostomia, que é quando o paciente coloca uma sonda para alimentação direto no estômago.
Por que que isso vai gerar uma maior qualidade de vida? Pensem comigo, gente, aquele idoso que está com uma sonda nasoentérica para alimentação e ele não pode, ele não tem mais perspectiva nenhuma de comer por via oral, por boca, né? Aquilo vai ser desconfortável ter uma sonda no seu nariz por muito tempo. Então, para aliviar esse mal, faz a gastrostomia. E isso é um tipo paliativo, tá? E o tratamento radical? Tratamento radical é a remoção parcial ou total de um órgão ou segmento corporal. Então, por exemplo, uma gastrectomia, que é a retirada de uma parte do estômago, a apendicectomia, que é a retirada, então, do apêndice, e por aí vai. A gente pode ter tanto a remoção parcial do órgão, né, no caso aqui do estômago, depois de uma bariátrica, por exemplo, ou então a retirada total, por exemplo, no caso de um rim, que até uma das meninas tiveram esse caso, né, que foi uma nefrectomia, retirada total de um rim. Então, a gente precisa verificar, né, qual que é a perspectiva disso. Tratamento cirúrgico plástico, né, tem a finalidade estética ou corretiva. Então, estética de um órgão, de um segmento corporal. Então, por exemplo, uma rinoplastia, né, que é a plástica do nariz, ou então uma mamoplastia, que é o das mamas, né? Não necessariamente, pessoal, esse tipo aqui de tratamento, ele tem a finalidade de estética, né? Ele pode ter a finalidade de corrigir aquele órgão, aquele segmento. Então, por exemplo, uma mulher que fez um tratamento de câncer de mama, né, vai ter que reparar aquele tecido da mama. Vai ser uma cirurgia plástica, mas não com aquela finalidade estética, entende? Tá? Bom, o que mais que a gente tem aqui? Tratamento cirúrgico diagnóstico, né, ou reparador. Então, vamos cada um primeiro. O tratamento diagnóstico, como o próprio nome diz, gente, tem o objetivo do quê? De diagnosticar, de esclarecer qual que é a doença. Então, por exemplo, uma laparotomia exploradora. Teve um dos casos, agora eu não sei quem que escolheu esse daqui, mas o paciente tinha feito uma laparotomia, que nada mais é, gente, do que a abertura aqui do abdômen para tentar identificar o que é que está de errado naquele paciente. Então, procurar, saber o diagnóstico, tá? E a gente tem a cirurgia reparadora, então, que olha o nome, repara, né? Ou seja, reconstitui artificialmente uma parte do corpo lesada. Então, por exemplo, um enxerto de pele em um paciente queimado, tá? Pessoal, o que é importante também saber? Às vezes, né, ou então, na grande maioria dos casos, o paciente, ele não tem uma única finalidade cirúrgica do tratamento. Ele pode ter vários. Então, por exemplo, o paciente pode fazer uma cirurgia diagnóstica e reparadora ao mesmo tempo, né? Ele pode ir lá e fazer a cirurgia para diagnosticar e reparar aquele tecido, ou então ele pode fazer uma cirurgia radical e paliativa ao mesmo tempo, que é tirar, por exemplo, aquele órgão, só que ele não vai curar se tirar. A gente está tirando totalmente aquele órgão para gerar uma maior qualidade de vida, por exemplo, naquele paciente, né? Então, a gente pode ter várias coisas em uma só. Eu não sei se alguém conseguiu observar isso dos casos, porque tinham alguns que eram duas finalidades. Tá? Tudo bem, gente? Tudo. Então, vou continuar, tá? Bom, o que mais que a gente viu? A gente viu ainda que as cirurgias, podem ser classificadas segundo ao porte cirúrgico, né, ou ao risco, então aquelas de grande porte, né, que é com maior probabilidade de perda de sangue, a de médio porte e a de pequeno porte, né? A gente viu do tempo de duração também, que isso pode ser variável. E segundo ao potencial de contaminação. Isso daqui tem que saber. Então, olhem só. Temos, gente, cirurgias que são
podem ser mais contaminadas do que outras. Então, o que que a gente precisa entender dessa classificação? Olhem só. Cirurgia limpa, né? Geralmente são aquelas cirurgias eletivas, olhem só, fechadas, primariamente fechadas, que é quando faz a sutura, por exemplo, não tem deiscência, que vocês já aprenderam de deiscência. Sem a presença de dreno, né? Então, esse tipo de cirurgia geralmente é realizada em um tecido estéril ou passível de descontaminação, né? Então, por exemplo, cirurgias que não ocorrem penetração nos tratos digestivo, respiratório e urinário. Então, por exemplo, uma mamoplastia, uma cirurgia limpa, tá? Cirurgia potencialmente contaminada. Olha o nome, gente. Realizado em tecidos colonizados por uma microbiota pouca numerosa, né? Em tecido de difícil descontaminação. Ou seja, gente, uma colicistectomia, né? Então, vamos relembrar o que é esse nome. Cirurgias contaminadas. Então, são realizadas em tecidos abertos e recentemente traumatizados, né? Colonizados por uma microbiota abundante. Temos aqui presença de inflamação, como, por exemplo, em uma cirurgia urinária, né? Ou então uma obstrução na bile, por aí vai. E, por fim, a cirurgia infectada, que aqui, pessoal, a gente tem uma grande diferença da contaminada. Aqui o tecido já está contaminado também, só que a diferença é que aqui a gente tem processo infeccioso, aqui a gente tem pus, tá? Então, a gente tem tecido necrótico, corpos estranhos. Então, por exemplo, uma cirurgia em reto e ânus com secreção purulenta. Então, aqui é uma cirurgia infectada, já. Tudo bem, galera? Sim. Dúvida? Professora. Não. Não? Todas. Todas? Quer que eu volte Ô, alguma Laura. parte? Não, não há necessidade não, professora. Está dando para entender bem. Tá certo. Quem Laura. falou comigo? Oi. Elaine. Essa daí que você acabou de passar, se você passar lá na prova, a gente vai ter que escrever tudo que está aí? Ou pode Vai. escrever só algumas coisas? Não sei, depende do que eu pedi na questão. Já são grandes, hein? Para decorar tudo. Ô, professor, por que não faz alternativa? Vai ter de alternativa também, mas Essa eu se coloca. misturo tudo. Oi? Você já sabe como que vai ser feita, Laura, essas Já provas? fiz a prova faz um mês, Não. gente. Como que vai ser aplicada? Você tá falando se vai ser presencial ou online? Isso, como que vai ser? Eu ainda não tenho notícias, pessoal, mas a prova vai ser presencial, tá? Eu só não sei te falar como é que vai ser. Até então, é semana que vem mesmo, conforme a gente já tinha se programado, tá? Mas vocês vão ficar sabendo disso até o final da semana. Professora, a gente vai poder usar a revisão que você passou ontem. É isso. Ontem eu não passei revisão, tô passando agora. Foi a outra professora, pessoal? Foi a Paola que passou. Ah, então tá. Então você tá fazendo a revisão agora com os vídeos. Isso, agora é a revisão de Só pra mim cirúrgica. entender. E depois da aula eu vou passar a revisão de clínica médica, ok? Ok. Ok. Bom, vamos continuar então, gente. Deixa eu ver aqui onde é que eu vou agora. Aqui. Bom, continuando então, pessoal. Agora eu vou falar um pouco mais sobre os períodos cirúrgicos que eu estava falando para vocês. Essa classificaçãozinha aqui que a gente precisa ter em mente, hein? Agora eu vou explorar um pouco melhor elas. Olhem só. Período, então, do perioperatório. O pré-operatório imediato, então, é definido como desde o momento que o paciente recebe a notícia de que será submetido à cirurgia até as 24 horas antes. Então, por exemplo, você pode ser avisado que você vai precisar de fazer a cirurgia hoje e fazer somente a cirurgia daqui um mês e meio. Nesse período, gente, você está no pré-operatório imediato. Então, você ficou sabendo da notícia até, então, as 24 horas antes.
E o pré-operatório imediato? Compreende, então, as 24 horas que antecedem a cirurgia. Então, por exemplo, minha cirurgia está marcada para amanhã, às 8 horas da manhã. Então, eu estou no pré-imediato. É um dia antes de eu fazer a cirurgia. E o intraoperatório? O intraoperatório, então, é do início até o término do procedimento anestésico cirúrgico. Então, quando o paciente está lá na mesa cirúrgica, desde quando começa a anestesia até na hora que o paciente acorda, ele está no intraoperatório. Está no momento que realmente a cirurgia vai ser realizada de fato. Tá? E o pós agora operatório? Professora, Oi, pode falar. a senhora não falou do transoperatório. Ah, é porque o trans, ele tá dentro do intraoperatório, que é quando ele entra lá no bloco cirúrgico. Seria a mesma coisa, então, os dois? É a mesma coisa, então por isso que eu só falei do intra, tá? Entendi. Obrigado. Bom, continuando, gente. Pós-operatório, então. O imediato são as primeiras 24 horas após o procedimento, então, anestésico cirúrgico. E é esse tempo que ele vai estar lá na sala de recuperação pós-anestésica, tá? E o pós-operatório mediato envolve, então, depois daquelas 24 horas iniciais. Geralmente, nesse período, o paciente vai estar na enfermaria, né? Vai receber a alta para casa, e ele ainda vai estar no pós-operatório. Então, ele vai ser principalmente identificado, gente, como o primeiro, segundo e terceiro dia de pós, né? Vocês vão ver isso descrito no prontuário, por exemplo. Quarto PO de, sei lá, laparotomia, né? Então, vocês já sabem que é o quarto dia de pós-operatório de laparotomia exploradora, tá? Lá na Santa Casa nós tivemos um caso assim, que a moça teve que retornar para o hospital porque ela tinha feito uma cirurgia e acho que ela estava no quarto ou quinto dia pós-cirúrgico e ela teve um problema com muita dor e aí ela retornou. Ah, então olhem só, que interessante. Eu aposto que no prontuário estava bem assim, é 4PO, que é de pós-operatório. Aí eles colocam na frente qual foi a cirurgia que o paciente fez, Eles tá? colocam até mesmo naquela luzinha de cabeceira lá onde coloca as Ah, sei. informações. Uhum, perfeito. É isso mesmo, Bruna. Bom, gente, a partir então desses dados, deixa eu lembrar aqui o que mais tem dessa aula, tá? A gente viu os principais cuidados dentro de cada um desses períodos, certo? Vamos ver se vocês conseguem falar um pouquinho para mim. Quem lembra dos principais cuidados no pré-operatório? Deixa eu ver se está aqui. Alguém lembra? Vou passar na próxima aula. Ninguém, gente? Pré-operatório de qualquer cirurgia, professora? De uma maneira geral. Tá, a gente vai orientar o paciente de forma geral sobre a cirurgia que vai ser realizada, onde vai ser realizado, como o processo vai ser feito. A gente vai colher todas as informações necessárias com o paciente, vai bater Uhum, com o sistema para ver se é aquela pessoa que uhum, está sendo indicada para o procedimento cirúrgico. A gente vai dar orientação a respeito de medicação, suspensão ou não, caso essa medicação venha a fazer algum efeito contrário referente à cirurgia. E a gente tenta passar a melhor segurança possível para o paciente, né? Para ele se sentir confortável e seguro a se submeter àquela cirurgia. Entre Isso, outras e muitas outras orientações. isso, perfeito, Kleber. Eu vou passar agora um pouquinho para vocês mais sobre esses cuidados, tá? Então, gente, relembrando que eu estou falando aqui de uma maneira geral. Aí é lógico que, dependendo de cada tipo de cirurgia, a gente vai focar naquele procedimento que ele fez, né? Então, no começo, por exemplo, dessa aula, eu falei para vocês do termo de consentimento que o paciente, antes de fazer a cirurgia, vai assinar.
Isso para dar um respaldo, principalmente para a equipe, né, equipe médica, e também para o paciente ser informado, né, dos riscos, do que vai acontecer, tá? Bom, agora então, gente, eu vou falar um pouco sobre os cuidados do período pré-operatório. Então, vocês já viram a definição, né, que a gente tem o mediato e o imediato. A gente acabou de conversar dessas definições. Pensei que tinha tido barulho. Vocês estão vendo minha tela, né, gente? Sim. Tá. Sim. Então, vamos agora para alguns cuidados. Pré-operatório imediato, então. Então, o paciente fica sabendo que vai precisar da cirurgia até as 24 horas. O que a gente pode fazer? O preparo emocional, orientar já esse paciente quanto à dor, que ele vai sentir dor e ele precisa estar preparado para isso, né? Deambulação precoce, então estimular a andar, movimentos ativos, né? Mensurar, olhem só, peso, altura, sinais vitais, fazer exames específicos, então exame de sangue, às vezes um eletrocardiograma, né? A gente tem que tentar prevenir essas infecções, e isso vai ser por parte da equipe. Tudo que vai gerar, pessoal, uma exposição do tecido, eu tenho um risco de infecção. Mesmo se, por exemplo, for uma cirurgia limpa, igual vocês viram na definição, e toda a equipe tomar todos os cuidados de paramentação, de esterilização, ainda assim eu tenho risco de ter uma infecção. Então, eu, como equipe, preciso tomar todos os cuidados para que isso não aconteça. Como, por exemplo, eu vou ter os cuidados com o paciente, olha aqui, os banhos com antissépticos específicos, isso não é só no pré-operatório imediato, tá, gente? Tem tipos de cirurgia, por exemplo, que o médico recomenda que o paciente já faça, por exemplo, banhos preparatórios naquela região 5 dias antes. Então, isso entra dentro do pré-imediato, ok? Então, o que mais, né? Às vezes ele pode ter já o preparo da tricotomia antes, enfim, mas isso geralmente é no imediato. Deixa eu ver se tem mais aqui. Não. Agora, gente, dentro do imediato, o que a gente mais observa? O jejum, que a gente precisa controlar daquele paciente, tudo isso que eu estou falando são cuidados de enfermagem, tá? Então, jejum, né, de 6 a 12 horas, o médico que vai estipular esse tempo necessário, na verdade, o anestesista. A gente vai também prevenir, né, as complicações de infecção, então, preparar essa pele, né, higiene pessoal, às vezes o médico vai pedir o preparo com clorexidina, degermante, alcoólica, ou então PVPI, e parece aquele iodo, não sei se vocês já viram no estágio isso. Tricotomia, né, que é a raspagem, né, aparar os pelos para poder expor aquela região. Às vezes o preparo do intestino, então, ó, esvaziamento intestinal com laxantes, né, ou enema, vocês já aprenderam o que é, e esvaziamento da bexiga, então, ou pede para o paciente fazer o xixi antes, de forma espontânea, ou então eles passam a sonda vesical no pré-operatório. Eu já vi instituições que passam essa sonda lá dentro da sala cirúrgica, então pode ser dentro do intraoperatório também isso, tá? Que mais, né? Agora, o intraoperatório. Que tipos de ações nós vamos ter aqui de cuidados de enfermagem? Olhem só. Monitorizar, então, o paciente, mantê-lo aquecido. A gente pode manter o paciente aquecido por meio de cobertores, ou então, lembra que eu falei para vocês do bafão, né? Auxiliar a equipe cirúrgica a posicionar o paciente, então a gente viu sobre posições cirúrgicas, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A gente vai auxiliar o anestesiologista, então, durante, né, o processo da anestesia. Realizar o cateterismo ou sondagem vesical, olhem só, que a sondagem apareceu no intra também.
É que depende, às vezes dá para fazer no intraoperatório, tá? Registrar os cuidados, então, monitorar os sinais vitais, né? E muito mais, né? Isso eu já estou falando com o paciente. Mas se a gente trabalhar dentro do bloco cirúrgico, pessoal, a gente pode ter a função de circulante também. Então, olhem só, o circulante vai gerenciar a sala de operação. Então, montagem da sala, circulação em sala operatória ou desmontagem depois, né? Tudo isso são funções que o auxiliar ou o técnico de enfermagem podem fazer durante esse período, ok? Tudo bem, gente? Professora, Oi? posições cirúrgicas vão cair na prova? Sim. Sim, já vou chegar nelas. Mas é fácil. Bom, tempos cirúrgicos. Isso também a gente viu, pessoal, e é importante. Olhem só. Quais são os tempos cirúrgicos? Primeiro, diérese. Que significa diérese? Dividir, separar ou então cortar os tecidos através de um bisturi, né? Pode ser o bisturi elétrico, por exemplo, uma tesoura, um laser, enfim. Depois, nós temos a hemostasia, né? Que nada mais é do que conter o sangramento, prevenir o sangramento, que pode ser por meio do bisturi elétrico também, gente. Ou seja, o bisturi elétrico vai ter as duas funções, tanto diérese quanto hemostasia, porque enquanto ele corta, ele está cauterizando, né? Aqui a gente tem esses nomes aqui que tá na frente, Kelly, Kosher, os nomes das pinças, tá? Cirúrgicas, que depois eu vou ver se no laboratório tem para mostrar para vocês. Então, são todas as formas que a gente vai conter aquele sangramento, seja por meios físicos, né? Então, por exemplo, clampar com uma tesoura para evitar sangrar aquele vaso, ou então até uma compressão, com uma compressa estéreo cirúrgica, tá? Terceiro tempo, a gente tem a exérese, né, com X, que nada mais é do que a cirurgia propriamente dita. E o quarto tempo cirúrgico é a síntese, que é a aproximação do tecido, é a sutura, gente. É quando vai unir um tecido com o outro que está lá separado, é a sutura. Ok? Bom, agora então eu vou mostrar para vocês, eu acho que eu tenho até em outra aula, isso. Algumas das posições cirúrgicas. Isso é bem parecido com as posições que o paciente fica mesmo na enfermaria, né, gente? Ó, decúbito dorsal, posição de Fowler, decúbito lateral. Então, essas posições, teoricamente, vocês já sabem, né? Porque precisa colocar isso no prontuário, escrever dessa maneira. Então, posição de Sims, às vezes, né, quando vai fazer, por exemplo, uma lavagem intestinal no paciente, tem que colocar ele nesse tipo de posição, né? Posição sentado, né? Posição litotômica ou então ginecológica. Isso vocês não vão ver tanto, só se for fazer, sei lá, um cateterismo naquele paciente, uma sondagem de alívio, por exemplo. Posição ginecológica, posição litotômica, olha como que fica o paciente. Posição genopeitoral, que foi aquela posição esquisita que vocês viram uma vez, né? Então, geralmente para cirurgias que envolvem aí a proctologia, o ânus, hemorroida, e por aí vai. Tredelenburg, gente, que é essa figura aqui de baixo, essa última aqui, que é quando o paciente está de ponta cabeça, né? Os pés estão para cima e a cabeça está para baixo. Geralmente para cirurgias né, de membros aqui, membros inferiores, né? Para o sangue, né? Escorrer. E a gente tem também o Tredelenburg reverso, ok? Eu acho que eu tenho outra aula que eu também mostrei para vocês, que eu mostro mais sobre isso. Bom, continuando então. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados, então, no pós-operatório. No pós-operatório,
a gente vai ter um cuidado muito maior, gente, porque é nesse período que o paciente tem uma chance maior de instabilidade, tá? Então, é o período que a gente vai ter, que ele vai ter mais dor, é lógico, né? Foi feita a cirurgia, né? Tá voltando da anestesia, então eu tenho complicações da anestesia, então eu preciso ter uma atenção maior. Pós-operatório imediato. Nesse período, lembrem, ele vai estar lá na central de recuperação pós-anestésica. Então, eu tenho que verificar tudo daquele paciente. Por exemplo, se ele fez uma cirurgia grande, de grande porte, que durou muito tempo, e ele foi entubado, eu preciso verificar como que está a capacidade respiratória, a permeabilidade daquela via aérea, né? Então, avaliar, auscultar o pulmão, ver se tem algum ruído, se necessário, eu dar um oxigênio suplementar por meio de uma cânula nasal ou máscara, ver todos os sinais vitais de novo, só relembrando que os sinais vitais foram vistos no pré, no intra e agora aqui no pós, tá? Professora, Oi, só compartilhar uma coisa rapidinho. No claro? meu grupo de estágio, que a gente estava ali no terceiro andar da Santa Casa, a gente teve 2 pacientes provenientes do CTI. Um estava com um catéter venoso central e tinha sido implantado bem recente, estava até com 2 pontinhos, sabe? E tinha uma outra paciente também que veio do CTI. Lá na Santa Casa, bom, pelo menos eu vi ali no terceiro andar, não sei se é na instituição inteira. Eles têm um método de avaliação do paciente, né? Que é o score de News. E através desse score de News, eles avaliam se o paciente se os sinais dele vai ser avaliado de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. E deixa bem específico que qualquer alteração tem que ser comunicada à enfermeira responsável, sabe? E eu achei isso muito importante, porque, por exemplo, a PA dele vai dar um valor nessa escala. A temperatura dele vai dar um valor nessa escala, né? A escala de dor dele vai dar um valor nessa escala. E na soma disso dá um resultado, né? Satisfatório ou insatisfatório, e através disso é tomada uma conduta. E eu achei isso muito bacana. Perfeito. É isso mesmo, Kleber. Que bom que você teve a oportunidade de ver isso, né? E realmente nas instituições eles vão usar protocolos variados, tá? Então, por exemplo, eu não conheço a realidade da Santa Casa, mas a realidade que eu venho lá do HC são outros protocolos e outros indicadores que eles usam. Então, até nessa aula eu mostrei, ó, essa daqui, que é do Aldrete e Crowley, que eles usam essa escala, né, que aí eles vão ver como que tá os sinais vitais do paciente, o movimento, e a partir disso eles vão tomar ações específicas, né, e realmente eles têm que instituir esses protocolos, porque pensem comigo, gente, cada um avalia de um jeito, a gente precisa padronizar, porque se a gente padroniza, ó, você vai ter que ver isso, isso e isso, se o resultado, conforme ele for variando, a gente toma tais e tais ações. Isso fica muito mais fácil da gente controlar e observar. Por isso que precisa desses protocolos, tá? Perfeito. É isso mesmo. No segundo andar, eles fazem aquela escala de Glasgow também, sabe? Que depois, no final, ela dá esse mesmo parecer de quanto em quanto Isso, tempo esse paciente precisa ser monitorado, tanto em isso. questões de sinais vitais, quanto é, a questão de mudança de decúbito, essas coisas, entendeu? No final, ele dá esse relatório de cada paciente. Isso, perfeito, gente. E a escala de coma de Glasgow, vocês vão usar isso, na verdade, em todos os momentos. Você falou que viu aí no segundo andar, mas em qualquer tipo de enfermaria a gente vai avaliar a escala de coma de Glasgow, que é a escala de Glasgow. Principalmente para pacientes, né, que estão mais confusos, ou então, às vezes, paciente que está mais sedado, acamado, a gente sempre precisa avaliar, que dá um padrão para a gente observar como que aquele paciente está, ok?
A escala de Glasgow eu vou até repetir com vocês em clínica médica mais para frente, tá? Bom, gente, continuando aqui então, né, no pós-operatório imediato, então a gente vai avaliar também o local da cirurgia, só relembrando que esse paciente já vai vir com o curativo pronto, o médico que vai ter feito lá dentro da sala de cirurgia. Você não vai tirar esse curativo. Quem geralmente faz o primeiro curativo é o médico, mas você avalia como que tá por fora ali externamente aquele local. Se tem secreção, se tá sanguinolento, como é que tá, né? Avaliar o nível de consciência, então como que aquele paciente está também. Que mais, gente? Se necessário, então, aspirar, né? Lembrando que o paciente saindo de uma intubação, ele às vezes não vai ter a via aérea PERV, então eu vou ter que avaliar muito bem essa condição da respiração dele. Posição do leito daquele paciente. Monitorizar, olhem só, ele vai ter o monitor cardíaco, então ficar de olho nisso. Às vezes o paciente tem uma PVC, que eu já expliquei para vocês, que é a pressão venosa central, né? Isso depois eu posso até mostrar mais assim certinho por meio de vídeos para vocês entenderem o que é, tá? Balanço hídrico, então ver tudo que saiu e tudo que está entrando do paciente de volumes, né? Analgésico também, se necessário. E agora a gente vai para o pós-operatório imediato. Ou seja, depois daquelas 24 horas, ele está lá na enfermaria. O quanto antes possível a gente precisa promover a deambulação precoce, isso com cuidado, lógico que você não vai falar para o paciente sair correndo no corredor. Higiene, né? Curativo, então olhar a incisão cirúrgica para ver como é que tá, se está cicatrizando, né? Eu preciso achar outros, né, ver a evolução da cicatrização, sinais vitais de novo e o autocuidado. Então, falar para aquele paciente, né, como se cuidar depois sozinho em casa. O que mais, gente? Eu preciso ver se existem algumas complicações. Então, quais são as possíveis complicações no pós-operatório? Isso também é muito importante. Principais complicações. O que o paciente pode sentir depois da cirurgia? Alterar os sinais vitais, ele pode ter dor, pode ter sonolência, que isso é vindo da anestesia, né? Soluço, por que tem soluço? A distensão da parede abdominal. Complicações respiratórias, então pode ter pneumonia, pode ter retenção urinária, náuseas, vômitos, né, por conta do anestésico. Sede, também aquele paciente pode ter, mas eu não posso dar por conta do risco de náuseas e vômitos. Pode ter hemorragias, infecções e, por fim, deiscência. Gente, o que é deiscência mesmo? Rompimento de pontos. Isso, quando o ponto se rompe, o ponto abriu, né? Isso pode ser vindo por conta de uma infecção. O que a gente faz quando tem deiscência, pessoal? Tem que deixar ele fazer a cicatrização naturalmente, não pode ir lá e fazer novamente dar os pontos, né, novamente. Tem que deixar ele no natural, né? Isso, perfeito. Só que mesmo assim a gente precisa tomar alguns cuidados, né? Se abriu, por exemplo, eu preciso prevenir ainda mais o risco de infecção. Então, fazer a limpeza daquele local, né? Se necessário, vocês podem até ocluir com uma gaze, né? Às vezes, para não ficar tão exposto àquilo. O que mais? A gente vai monitorar se está quente, se está saindo secreção, né? Se está inflamado, se tem dor naquele local. Eu preciso. Isso é cuidados de enfermagem. Eu estar monitorizando todo momento aquele paciente que está com aquela deiscência. Eu preciso orientar para que, né, ele tome cuidado com aquela deiscência, com aquela exposição. Então, algumas atividades vão ter que estar restritas. Por exemplo, o paciente vai poder nadar, gente? Não. Não. Enquanto tiver, né, naquele processo de cicatrização. Vai ser uma cicatrização de segunda intenção. Então,
Tudo isso são cuidados na deiscência, beleza? Tranquilo, gente? Sim. Bom, tá indo, né? Nossa, vocês têm que arrasar nessa prova, hein? É segurar na mão de Deus aí, porque Não, vai todo mundo tirar 10. Deus te escute. Gente, deixa eu achar aqui agora. Peraí, peraí. Eu dei para vocês uma coisa só de posição cirúrgica, né? Eu dei mais coisa de posição cirúrgica, eu tô tentando lembrar onde tá. Achei. professora, Oi? vamos falar de recuperação? Não, de jeito nenhum. Ainda mais você, né, Kleber, que vai tirar 10. Ai, gente, que Kleber, pressão então que é dois, aparece. viu? Eu só tô aqui pensando, esse tanto de matéria, vai ser recuperação mesmo. Não vai. Nossa, cara, misericórdia. Gente, aqui eu só vou mostrar E para ainda tem a vocês. Paola, hein? Na Não, prova. gente, a da Paola vai estar tranquila também, porque eu conheço. Ó, isso daqui eu já falei para vocês dos tempos cirúrgicos, então, relembrem dos tempos cirúrgicos, viu? Aqui nessa aula que eu já mandei para vocês, está falando de cada um. Então, de héris, hemostasia, exéres, isso daqui eu já mostrei. Na verdade, eu abri essa aula para mostrar um pouco mais das posições cirúrgicas, tá? Porque naquela aula não dava para ver direito. Então, posição dorsal, Trendelenburg, então, ó, lembra que o paciente está inclinado. Então, geralmente é para membros inferiores, tá? E pode ser para membros superiores também, né? Ao contrário, do cérebro. Não, porque se Não, for cérebro, vai ser Trendelenburg reversa. inverso. Que ele tá. Eu já vou mostrar a fotinha aqui para É vocês. isso que eu quis dizer, que eu não falei que ela era reversa. Ah, tá. Não, quando a gente fala Trendelenburg, gente, é sempre de ponta Ah, é cabeça, sempre tá? assim. Isso, de ponta cabeça. Porque aí a gente, com o movimento gravitacional, né, os fluidos vão para essa região, então, da cabeça, para tentar prevenir, às vezes, hemorragia, tá? Ventral, então, né, de barriga para baixo. Laura, mas esse Trendelenburg aí, às vezes o paciente fica até mesmo no quarto, não fica? Quando não é nem a questão cirúrgica. Sim, sim, eu já vi já algumas situações dele ficar inclinado, principalmente se for depois de uma cirurgia. Ele vai para a enfermaria, mas ainda para a gente tentar conter alguma coisa, ele pode ficar nesses tipos de posição, É tá? porque lá na Santa Casa na sexta-feira tinha um, mas não era nem caso cirúrgico. Acho que até o Ricardo dos meninos foi. Depois eu vi o médico falando para a enfermeira que ele tinha que ficar dessa forma, porque ele estava com uma infecção muito grande no pé. E aí ele falou assim que a posição que ele estava, que a enfermeira colocou o pé dele, ela ia descer a infecção para dentro da perna dele, entendeu? Então ele tinha que ficar de um jeito que deixasse aquele pé dele de uma forma que não gerasse mais essa. Entendi, É, para minimizar como se fosse espalhar mais, né? isso. Para dificultar Uhum. o. Entendi. Ele estava assim ou ele estava de cabeça mais elevada do que os pés? Não, na verdade ela tinha elevado mais os pés, e aí o médico depois pediu para ela fazer ao contrário, né? Porque o pé tinha que ficar mais para baixo para não espalhar essa infecção. Então é isso mesmo. Então, igual tá aí na foto, gente, Trendelenburg reversa. Então é o contrário. A cabeça tá mais para cima e os pés para baixo. Quando a gente fala então de Trendelenburg, é sempre pé para cima e cabeça para baixo. Só que quando tá reversa, aí já é o contrário. Beleza? Bom, então lateral também todo mundo já conhece, decúbito lateral, Fowler ou sentado, litotômico, né? Então, exposição da região aqui peritoneal, região íntima. Esse tipo de posição é o canivete ou V invertido, nunca vi na vida, tá? Então, pode até desconsiderar isso aí. Vamos pro próximo. Tá acabando, tá, gente? É o último, prometo.
Aqui, pessoal, nessa aula, fala-se um pouco, explora-se um pouco mais sobre os cuidados de enfermagem no pós-operatório, tá? Então, eu não vou repetir a maioria daqui das informações, não, que a gente já até conversou um pouco. Então, olhem só, avaliação, né, dos sinais vitais, a gente já viu, da respiração, da circulação daquele paciente, então, ver se ele está com cianose, né, então, observar a coloração dos dedos, da boca, ver se tem edema, sistema nervoso, então, observar a consciência daquele paciente, se ele sabe onde que ele está, o local, o dia, né? Às vezes o paciente sai com dreno, então vocês precisam saber manipular os drenos. Depois a gente vai ter aulas específicas sobre isso, tá? Ver o conforto do paciente, né, o estado psicológico, tudo isso são cuidados. Deixa eu ver aqui o que mais. Então, equilíbrio nutricional, a ingesta por via oral vai depender do tipo de cirurgia que ele fez, do tipo de anestesia, né? Presença de ruídos, às vezes no abdômen. Se aquele paciente tiver uma sonda nasogástrica ou nasentérica, geralmente ela só vai ser passada das 24 horas depois, tá? Da cirurgia. Professora, mas essa Oi? questão de alimentação do paciente, assim, especificamente falando de um paciente pós-cirúrgico, isso já vem direto da cozinha, né? Por exemplo, se é uma dieta pastosa, líquida, sei lá, alguma coisa assim, né? Na verdade, isso vai ser um médico, né, e a equipe que vai definir qual o tipo de alimentação que ele vai ter, se vai ser uma alimentação pastosa, sólida, com restrição de sal, por exemplo, hipossódica, são eles que vão definir e a cozinha vai ficar sabendo disso. Não, então, Sim, peraí. a equipe multifuncional ali, né, por volta do paciente vai decidir isso, mas isso vem tudo prontinho, Ah, sim, não, vem tudo pronto. E tá? só vai Porque vir eu também. vejo, por exemplo, eu vi algumas pessoas assim da cozinha passando no quarto. Ah, não, mas se bem que isso acho que é outro caso, professora. A moça da cozinha passando no quarto perguntando o que o paciente quer almoçar e tudo mais, esse negócio. Mas eu acho que quando é assim, o paciente ele tá livre de restrição, né? Sim, sim, não. Quando é assim, ele está livre, né, de restrição. Quando o paciente, por exemplo, sai aqui do pós-operatório, que ele ainda não está podendo comer, a cozinha vai ser informada, ó, o fulano vai começar a receber dieta, traz tal hora, né? Antes disso, eles já são informados para não trazer. Só que Laura, a gente tem que estar de olho, rapidinho. Só que a gente tem que estar de olho, gente, porque às vezes tem confusão. E aí, às vezes, a cozinha sem querer traz o alimento e o paciente ainda não pode comer. E aí que tá a questão. Tem que ficar de olho por era causa isso que eu ia disso. falar. Aconteceu lá na Santa Casa. Ele tinha que estar de jejum e ela levou comida para ele. Então, às Teve vezes, que marcar o gente, exame tem. para depois. Então, eu já vi isso muito acontecer, Elaine, lá no HC, de perder informação. Então, um paciente, por exemplo, que estava lá no HC, paciente que veio lá, sei lá, do Manaus, veio de longe para fazer uma cirurgia que estava aguardando há tempos, tá de jejum, só que o paciente estava meio desorientado. Chegou lá o pessoal da copa, da cozinha, entregou o alimento para o paciente em jejum, ele comeu, teve que marcar. Nossa, foi um horror. E vira e mexe acontecem essas coisas, por isso que tem que ficar de olho. Identificar muito bem aquele paciente. Se ele tiver de jejum, colocar uma placa lá na beira do leito, né? Um papel para ser fácil identificar, e mesmo assim ainda tem risco de acontecer os problemas. E se o paciente está no pós-operatório, então, que ainda não pode receber a comida, você tem que ficar de olho naquele paciente a todo momento, né? E só vai poder iniciar a dieta, né, quando liberar, quando ele estiver em condições, gente. Minimamente ele tem que estar estável para comer por boca. Ele não pode estar muito sonolento, senão ele vai engasgar, tá? Bom, pessoal, o que mais? Restauração, então, da função urinária. Então, um paciente, por exemplo, que precisou passar a sonda de demora lá para a urina, então a gente precisa observar, depois de tirar essa sonda no pós-operatório, se ele vai ter eliminação urinária. Ele vai ter micção espontânea?
Isso tem que acontecer dentro das 24 horas, né? Senão a gente tem problema. Restauração da função intestinal. Então, demora um pouco mais por conta dos anestésicos, que deixa a gente preso, intestino preso. Mas, geralmente, ela acontece de 2 a 3 dias de pós-operatório no máximo. Tem pessoas que demoram um pouco mais. E aí, sim, a gente tem que ficar de olho, tá? Se necessário, até fazer enema. Então, observar muito bem essa pele, já falei para vocês. O repouso, ele tem que ser relativo, depende das condições do paciente. O quanto antes a gente precisa estimular ele para poder deambular, andar, tá? Porque isso minimiza, pessoal, pneumonia, desconforto, problema circulatório. Por isso que fala-se que o paciente pós-cirúrgico tem que andar o quanto antes, tá? Aí aqui, pessoal, fala das principais complicações no pós-operatório, tá? Que eu já até falei um pouco para vocês. Ele pode vir a evoluir com choque, por exemplo, né? Tanto hipovolêmico por conta da perda de sangue, quanto um choque séptico, que é um choque por infecção. Ele pode evoluir para uma infecção generalizada, ou então ele pode ter uma hemorragia, dor, que eu já falei para vocês, trombose, que isso é arriscado em todas as cirurgias, né? Embolia pulmonar, que nada mais é do que esse coágulo, esse trombo ir para o pulmão, vocês já aprenderam, e várias outras complicações respiratórias, tá? Retenção urinária, infecção de urina, né? Já falei tudo isso para vocês. Infecção da ferida cirúrgica, que isso pode evoluir, então, com deiscência, que vocês já aprenderam agora sobre a deiscência. Eu acho que é isso, pessoal. Dúvidas, então, dessa parte? Não. Não, professora. Gente, relembrando que eu já passei tudo da revisão, hein? Tudo aqui da revisão, os pontos principais, então eu já comentei com vocês. Agora, então, que a gente já terminou essa parte aqui teórica da revisão, eu vou repassar com vocês aqueles exercícios que eu passei para ajudar a estudar. Deixa eu abrir eles. Vocês estão vendo, gente, minha tela? Sim. 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 Tá certo, então. Vou começar, então, com as questões, tá? Sobre a circulação em uma sala cirúrgica, é correto afirmar que A. Deve-se manter a porta da sala cirúrgica aberta durante o ato operatório para facilitar a comunicação? E aí? Não. Não, errado. Não. B. Não é indicado limitar o número de pessoas na sala operatória. Quanto mais pessoas, o melhor desempenho. Não. 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 C. A circulação na sala operatória consiste em atividade desenvolvida exclusivamente pela equipe de enfermagem, então enfermeiros, técnicos e auxiliares, com o objetivo de garantir condições funcionais e técnicas para o adequado funcionamento. Sim. 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 Vamos só ler a D. Não é uma atribuição do circulante realizar desmontagem da sala operatória, ficando a cargo da equipe de higiene? Não. Não. Então é a C mesmo. Vou marcar aqui para vocês verem. Vamos para a próxima. 2. A área cirúrgica é dividida em período pré, intra e pós. Sobre isso, assinale a correta. A. O pré-operatório imediato é aquele que compreende as 24 horas antes da cirurgia? Sim. 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 Sim? Sim. Então, peraí, vamos ver o Imediato, que. sim. O pré-operatório imediato
é aquele que acontece desde o momento que o paciente recebe a notícia de que será submetido à cirurgia até as 24 horas antes? Não. Não. C. O pós-operatório imediato envolve o período após as 24 horas iniciais e é comumente descrito como o primeiro, segundo e terceiro dias de pós-operatório. E aí? Tá errado também? Não, eu acho que tá errado. D. O pós-operatório imediato compreende as primeiras 24 horas após o procedimento cirúrgico? Sim, esse sim. Tá. E o E? O intraoperatório envolve as primeiras 2 horas iniciais da cirurgia? Não. Não, tá errado. Não. Na verdade, é desde o momento, então, que ele começou a anestesia até na hora que ele voltar. Então, não é só 2 horas, né? Gente, qual então que vocês marcaram nessa? Teve gente que falou, eu acho que a B de Eu bola, marquei a D. D de dado. Aham. Quem mais? Alguém colocou diferente? Não, B de professora, bola. é B mesmo. Gente, a D de dado. Vamos relembrar aqui na B, que vocês ficaram em dúvida. O pré-operatório imediato é aquele. Opa! É aquele que acontece desde o momento que o paciente recebe a notícia que será submetido à cirurgia até as 24 horas antes? Isso daqui não é o imediato, esse aqui é o mediato. Então a A e a B tá trocada, tá? Relembre, gente, se tiver o izinho na frente, é imediatamente. Então não é desde o momento que ele recebe a notícia, né? São as 24 horas antes da cirurgia. Beleza? Beleza. Não senti muita firmeza nessa beleza, não. Entendeu? Mas nós vai rever sim. Gente, então relembrem, imediato é de imediatamente. Então, logo antes da cirurgia, tá? Aqui tem uma questão de nomenclatura, então, olhem só, aqui está falando nomenclatura ou terminologia, é o conjunto de termos usados para indicar o procedimento cirúrgico, né? Tá falando dos sufixos, então, beleza. Vamos agora aqui para as palavras. 1. Estomia. 2. Ectomia. 3. Pexia. E 4. Escopia. Vamos lá na primeira letrinha aqui. Retirar parcial ou totalmente um órgão. Gente, isso corresponde a qual? Ectomia. Vocês acham que é a 2? Ectomia. Vou É, marcar a aqui dois. para não esquecer. Então, vamos continuar. Visualização da cavidade através de aparelhos especiais. Escopia. Escopia. Copia. Comunicar um órgão tubular ou oco com o exterior através de uma boca. Estomia. 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 E a última que é fixação. 3. Pexia. Pexia. Ou seja, qual a alternativa? A C. Peraí, né? Todos concordam? Sim. Sim. É isso mesmo. Vamos continuar então. 4. As cirurgias de urgência são necessárias para a saúde do paciente e muitas vezes evitam o desenvolvimento de problemas adicionais, como, por exemplo, então, destruição tecidual ou da função do órgão prejudicado. Deve ser considerada como cirurgia urgente. Vamos lá. Relembrando, gente, cirurgia de urgência é o que mesmo? Quem lembra? É de urgência que tem que fazer, mas pode esperar. Não precisa ser na hora ali, exato. Perfeito, Elaine. Então, teoricamente, dá para a gente esperar algumas horas, né? Então, vamos ver. Amputação traumática. Isso dá para esperar algumas horas? Sim. Sim. Vocês acham que é essa, então? A Não. amputação traumática, não. Ela pode ser. Ela pode Não, matar. não.
Pode Eu não. concordo com o Jurseno, porque a amputação traumática não pode esperar, porque às Pode vezes o esperar, não, é paciente urgência, né? tá sendo Isso daí é exposto ali a uma emergência. hemorragia, alguma coisa assim. Reconstrução Perfeito. mamária, que pode esperar, eu acho. Que é Tá. a B. Então, reconstrução mamária dá para esperar, só que Dá. precisa ser feito em algumas horas, gente. Aqui tá falando Não, urgente. ela é eletiva, reconstrução mamária. Tá certo. C, excisão, ou seja, retirada do apêndice. É Ah, não, essa. então é amputação, é a A. Não, é a C. D, controle de hemorragia devido a acidente grave. Essa é, Ah, é isso aí não dá pra esperar, emergência. não. Então vamos lá, gente. Vou colocar aqui na frente para vocês entenderem. Amputação traumática, muito bem pontuada pelo Kleber. O paciente, por exemplo, sofreu um acidente e a perna foi amputada traumaticamente durante esse acidente. Então, com certeza, esse paciente está com risco de hemorragia. Tem que fazer isso na hora. Ou seja, isso daqui é emergência, certo? Não pode esperar. Concordam comigo? Sim. Beleza. Reconstrução mamária, gente. Isso daqui tem que ser feito na hora, senão o paciente morre? Não. Não, então isso daqui é eletivo. Dá para o paciente esperar. Não precisa aguardar horas e muito menos da hora, né? Excisão do apêndice. Isso daqui é de urgência. Então, essa daqui é a resposta, né? A gente tem que fazer o quanto antes, mas dá para esperar algumas horas. Controle de hemorragia devido a acidente grave. Como o próprio nome diz, gente, isso daqui é emergência. Tá? Então não dá para esperar. Ok, gente? Ok. Ok. E essa incisão de apêndice, É retirada de apêndice. a retirada de apêndice, ela é eletiva ou não? Não, É é de emergente? urgência. É de urgência. É de Isso quer urgência. dizer que, por exemplo, você, está com sintomas de apendicite, você tem que fazer a cirurgia o quanto antes, no mesmo dia. Dá para aguardar algumas horas, né? Não Então precisa era ser na urgência. hora. É É de urgência. urgência. Tá? Ah, Isso, é urgência. Tá? Continuando então, gente. 6. Considerando a circulação de pessoal e equipamentos com vistas a prevenir infecção e propiciar conforto e segurança, classifica-se a unidade de centro cirúrgico em relação à estrutura física e dinâmica, né? Isso daqui estava na primeira aula, tá, gente? Eu acabei nem passando aqui na revisão. Vocês lembram sobre isso daqui? Que a dinâmica da unidade de centro cirúrgico, ela é focada, né? Vocês viram, por exemplo, na primeira questão, que não é qualquer pessoa que vai entrar lá dentro do bloco, certo? Então, eu preciso ter o controle do centro cirúrgico. Segundo a qual classificação? Alguém tem alguma ideia dessa daqui? É a A, Laura. É. Deixa eu marcar aqui. Eu agora vou explicar cada uma dessas aqui. Área, gente, não restrita, que é a área onde não tem restrição de pessoal, então, onde fica, por exemplo, os acompanhantes esperando, né? Eu tenho a área semi-restrita, que é onde tem um pequeno controle, então, o vestuário, por exemplo, dos profissionais. E a área restrita, que é lá dentro mesmo das salas, que ninguém entra, só quem trabalha lá dentro. Nem os funcionários de outros locais não entram lá dentro, é só o pessoal do centro cirúrgico, tá? Essa resposta aqui B, limpa, contaminada, infectada. Isso daqui são das classificações que vocês viram aqui na aula. Área administrativa, sala cirúrgica e recuperação. Tem nada a ver uma coisa com a outra, misturou tudo aqui. Área não crítica, semicrítica e crítica. Isso daqui tem a ver com equipamento cirúrgico, que vocês nem aprenderam ainda. Se a gente vai aprender. Que, por exemplo, tem equipamentos críticos, não críticos e semicríticos. Beleza, gente? Beleza. Vamos para 7, então. Sobre a classificação da cirurgia, com relação ao seu potencial de contaminação. Explique as diferenças entre cirurgia limpa,
potencialmente contaminada, contaminada e infectada. E aí? Cirurgia limpa, feito em tecido limpo, né? Estéreo. Por exemplo, creio eu que o meu transplante foi uma cirurgia limpa, porque não houve sangramento, teve asepsia no local, tudo mais, etc. Uma cirurgia potencialmente limpa é uma cirurgia. Ajuda aí, gente. Potencialmente contaminada, né? Contaminada. Potencialmente contaminada, perdão. Isso é uma cirurgia com presença de bactéria pouco colonizada, Uhum, né? perfeito. Uma cirurgia suja seria uma cirurgia já contaminada com presença de bactéria, né? E essa cirurgia Uhum, infectada que já houve o processo infeccioso. perfeito, Kleber. É isso mesmo, pessoal. Então, relembrando que eu passei com vocês aqui na revisão. Cirurgia limpa, gente. É uma cirurgia não traumática em tecidos estéreis ou passíveis de descontaminação, que não tem infecção, não tem inflamação, né? Então, por exemplo, uma mamoplastia ou uma cirurgia oftálmica, como o Kleber falou, perfeito. Potencialmente contaminada. Então, eu tenho uma microbiota, só que ela é pouco numerosa, né? Eu não tenho infecção nem inflamação aqui também não, tá? Então, eu tenho um tecido que eu até consigo descontaminar, mas é difícil. Então, que tipos de cirurgia, por exemplo, eu posso ter aqui? Alguém tem alguma ideia de uma cirurgia que é potencialmente contaminada? Potencialmente, é a de Hemorroidas? hemorroida, Do que intestino. tem a pus. Será que é da hemorroida, gente? A hemorroida tá no Não, é do ânus. reto, né, Laura? Que tem a pus, secreção. Então, não é potencialmente contaminada. Vou dar um exemplo Não, para você quer vocês. potencialmente contaminada. Isso, potencialmente. Uma cirurgia, por exemplo, de retirada da vesícula biliar, que é a colicistectomia, tá? Agora, cirurgia contaminada, gente. Ó, cirurgia contaminada, então, eu tenho a microbiota bacteriana em grande quantidade, abundante, tá? Eu tenho inflamação aqui, só que eu não tenho infecção. Exemplo, uma obstrução na bile, na urina, né? É um dos exemplos. Agora, uma cirurgia infectada, gente. Eu tenho microbiota aqui e eu tenho processo infeccioso, ou seja, eu tenho pus, eu tenho tecido necrótico. Exemplo, uma cirurgia de reto ou de ânus que tem algum tipo de secreção. Certo. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Então, tem que escrever tudo isso aqui nessa resposta. Bonitinho. Você esquece Vocês essa resposta. Essa daí você não pergunta, não. Eu tenho certeza que você vai responder completinho. Podemos ir para o próximo? Pode. Então, vamos lá. 8. Um jovem de 30 anos foi admitido no centro cirúrgico para submeter-se à apendicectomia por método cirúrgico aberto. O ato cirúrgico que ocorre a abertura do abdômen, secção dos tecidos permitindo acesso ao apêndice é a... E aí? Dierese? Eu acho que é a C. Exérese? Eu acho. Dierese. Quem dá mais? Quem dá menos? Eu acho que eu vou na D, professora. Não, É a sempre C ou a não. D, uma das duas. Eu Então, acho vamos que é lá. a síntese, né? Não. Vixe, então vamos repassar, gente. O que é diérese mesmo? E é quando abre os pontos, não é? Rompimento dos Diérese? pontos? Não, não é não. 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 É. Diérese, gente, rompimento dos tecidos, ou seja, o corte, né?
é quando os tecidos serão separados por meio, por exemplo, de uma agulha, do bisturi, né? É o corte, propriamente dito. É a secção do tecido. Ok? Hemostasia é quando a gente impede o sangramento. Ele pode ser, por exemplo, por eletrocoagulação, por exemplo, o bisturi elétrico, né? Ou então por compressas ou pinças. Síntese é a união dos tecidos. É quando a gente faz a sutura. E a exérese, né? É a cirurgia propriamente dita. Então, remover o órgão, né? Reparar o tecido, enfim. Aqui, pessoal, tá falando abertura do abdômen, ou seja, separação. Ó, secção é separação. Separação dos tecidos. É a letra Ou B. seja, qual que é a alternativa? A letra B. B de bola. Diérese. Diérese. Tá? Hemostasia a gente já sabe que é o controle do sangramento. Exérese é a cirurgia, é a finalidade cirúrgica, então remoção do órgão, sei lá, reparo do órgão. E a síntese é a sutura. Beleza? Sim. Sim. Essa Ia tava errar fácil, essa. hein, gente? Eu ia errar. Vamos então continuar. Ah, É isso que dá fazer lição 1h da manhã. Tá dormindo. nossa, misericórdia, por isso. Bom, continuando. 9. O tratamento cirúrgico pode ser dividido em emergência, urgência e eletivo. Explique cada uma dessas e dê exemplo de um tipo de cirurgia. Nossa, olha que questão maravilhosa de fazer, dá até vontade de escrever. Vamos lá. Cirurgia de emergência, gente, qual que é a definição? Emergência na hora. Emergência. É a que Emergência. pode É uma coisa esperar que pode algumas esperar. horas. Pode esperar ou tem que fazer na hora? No caso de emergência, tem que ser feito na hora. Na hora. Aí Isso. de urgência, o paciente pode esperar horas, né? No caso, Isso, esperar. perfeito. E no caso, a última, a eletiva, ela pode ser agendada. Agendada. Perfeito, meninos, é isso mesmo. Repassando, emergência, eu preciso fazer na hora, eu preciso fazer imediatamente, porque senão o paciente corre risco de vida. Exemplo, hemorragias, ferimento por bala, arma de fogo, isso é um tipo de cirurgia de emergência, tá? Uma amputação traumática, igual a gente viu ali na questão anterior, né? Agora, urgência. Eu posso aguardar algumas horas. Tem que fazer logo, mas dá para esperar algumas horas. Então, por exemplo, a apendicectomia é um exemplo. E a cirurgia eletiva é aquela realizada, então, com uma data pré-fixada, agendada, né? Então, qualquer tipo de cirurgia, uma cirurgia plástica, uma cirurgia, sei lá, uma mamoplastia e por aí vai. Beleza? 10 agora. A classificação do tratamento cirúrgico pode ser dividida quanto à sua finalidade. Então, exemplo, paliativo, radical, plástico e diagnóstico. Explique e dê exemplos de um tipo de cirurgia. Então, vamos lá. Cirurgia, gente, paliativa. O que é? Uma cirurgia oncológica, por exemplo. Ou seja, qual que é a definição, gente? A cirurgia paliativa é feita para o conforto no caso do paciente. Exatamente. Então, busca atenuar ou então aliviar, proporcionar o conforto para o paciente. Então, uma cirurgia oncológica. Ai, professora, qual tipo? Por exemplo, uma gastrostomia, que é a colocação da sonda lá no estômago. O paciente não vai voltar a comer mais por boca, mas eu não vou deixar ele com uma sonda lá no nariz para sempre. Então, é um tipo, ok? Agora, cirurgia, então, radical, gente. O que é? Retirada do Parcial ou total? parcial ou total do órgão. Perfeito. E o exemplo?
Retirada de um rim, por exemplo. Ótimo. Então, é o tratamento onde eu faço a remoção parcial ou total de um órgão e como exemplos eu tenho a nefrectomia, né? Coloquem o nome bonitinho, gente. Nefrectomia é retirada, no caso do rim, né? Próximo, cirurgia, então, plástica, né? O tratamento plástico. Reconstrução da mama. Isso, então, ele tem qual finalidade? Correção e estética. Isso, então, correção do tecido ou finalidade estética. Uma mamoplastia, então, é um exemplo. Cirurgia, gente, diagnóstica. Para que serve? É aquela que é exploratória, para saber o que Laparotomia. está acontecendo. Mas ela Então, serve para... Pode falar, desculpa. Ela pode ser também, por exemplo, igual quando a gente vai fazer a identificação se é um tumor benigno ou maligno, não é? Que eles fazem a Sim. retirada do material para ver se a intensidade, o grau, essas coisas, não é? Perfeito. Pode ser feita uma biópsia também, é um exemplo, Bruna, muito bem. Ou então uma laparotomia, igual já falaram. Tudo isso, gente, serve para esclarecer e diagnosticar qual que é o problema do paciente, então. E, por fim, cirurgia reparadora, que a gente ainda tem. O que é uma cirurgia reparadora? Essa é para reparar um tecido igual uma pessoa queimada. Perfeito. Exatamente, arrasou. Tudo bem, gente? Tá acabando já, olha aqui que beleza. Podemos passar para o próximo? Sim. 11. Quais são as ações do técnico de enfermagem no período pré, intra e pós? Vixe, essa daqui vocês têm que escrever um book, do tanto de coisa que eu já falei. Essa é um livro, né? Essa É um livro. Vamos começar então pelo pré. O que a gente pode fazer no pré-operatório? A preparação do paciente. O que mais? Fala mais. Então, preparação. Eu vou Identificação. até escrever a resposta de vocês. Preparação, orientação. Aferir sinais vitais. Orientação. Que mais? Verificar parte... o histórico clínico. Colher informações? Sim. Aí entra aquela parte que você explicou também, que a gente conversa com o paciente, traz o conforto psicológico e emocional, que se ele tem alguma crença, que ele se apega àquilo, que a gente dá esse suporte para ele também em relação a não entrar naquele estresse emocional. Perfeito. E mais, gente? Tá bom, não, Laura? Você quer? Tem mais coisa, hein? Vamos pensar agora no imediato, no pré-operatório imediato. O que mais que a gente faz aqui? A gente recebe o paciente no centro cirúrgico, a gente confere as informações do paciente, a gente confere qual tipo de procedimento vai ser feito, se o paciente está de acordo, se ele recebeu todas as informações necessárias sobre o que vai acontecer. A gente vai posicionar esse paciente na cama cirúrgica, não é cama cirúrgica que fala, Mas isso é no intraoperatório. intra. Isso que você está falando da posição do paciente é no intraoperatório. Então consiste no recebimento do paciente no centro cirúrgico e conferir informações, se necessário mensurar sinais vitais. E o preparo, gente? Ninguém falou do preparo do paciente. Eu falei, Tem professora, preparo, né? preparar o paciente. Falou? Falei, eu não... Asepsia, Ai, conferir a desculpa. Então eu que pulseira para não. ver se é o paciente. não, mas Isso. aí a Pamela já tá falando mais completinho. Então vamos lá. Se necessário, a gente tem aqui o jejum. A gente tem o quê? Lavagem intestinal. O que mais? Preparação da pele, né? Com antissépticos.
Que mais, gente? Tricotomia Tricotomia, eu ia falar, eu tava caçando a palavra para falar. e por aí vai, um Tricotomia. monte, né? Agora no intraoperatório, que eu já até comecei a colocar aqui, posicionar o paciente. O que mais que a gente faz no intra? Monitorar o paciente, Uhum, deixar o paciente aquecido. uhum. O que Que mais? mais? Aquela Eu esqueci parte o de que você nome, tem que mas é aquele identificar, igual negócio você lá. comentou aquele dia, que a gente tem que olhar se realmente o lado que está sendo feita a cirurgia é o lado próprio lá, né? Fazer essa identificação para não ter aquele erro. Uhum, perfeito. Conferir o local. E tem mais alguma coisa? Antes do paciente entrar, se você trabalhar nesse bloco, você não tem que arrumar a sala? Ah, é, montar a sala cirúrgica. Isso, então Montar montagem, a sala né? cirúrgica, paramentação, né? Uhum, perfeito. E agora no pós-operatório, gente? Quando o No paciente sai pós-operatório. do centro cirúrgico, a fazer a aferição novamente dos sinais vitais, acompanhar o processo dele é, da anestesia, né? Pós-anestésico. Que mais? Esse paciente ele vai ser encaminhado para aquela famosa sala que a senhora fala, né? A RECO. Isso, e lá na Reco, que tipos de cuidados que a gente vai ter? Esse paciente vai estar sendo monitorado conforme ele vai voltando de anestesia, vai ser observado a diurese dele dentro de 24 horas, é, vai. Hum. Nossa, é muita coisa, eu não consigo lembrar, professora. Gente, Ele- temos que. Lembra que eu falei para vocês da permeabilidade das vias aéreas? Então, conferir a respiração desse paciente, oxigênio se necessário, a diurese o Kleber já falou. O que mais? A gente precisa ver, né, a incisão cirúrgica, se secretiva, estimular a deambulação precoce, ver dor. O que mais? Tem mais alguma coisa? Ver a escala de Glasgow, professor, Isso. Vou verificar colocar para ver se aqui. ele está bem, como que ele está. Aham. Porque aí com o Glasgow a gente verifica a resposta, né? A consciência do paciente, os movimentos, então perfeito. Tudo bem então, galera? Perfeito. Essa questão não é difícil, gente, só tem que pensar. Pensem se vocês estivessem lá naquele momento que vocês vão saber responder completinho. Posso passar então para a próxima e última? Pode? Pode. Pode. Então tá. 12. O que é síndrome de adaptação local e geral? Essa questão aqui está falando do estresse cirúrgico. O que é, gente? É a primeira aula. É o paciente, por exemplo, paciente de PO ter dificuldade de se sentir bem naquele local, o hospital, por exemplo, e isso vai gerar um estresse para ele, e isso vai atrapalhar a evolução dele, né, dessa cirurgia que ele foi submetida. Essa questão de adaptação de local e geral seria emocional, né? Esse paciente ele está instável emocionalmente e, por exemplo, eu tenho um paciente e esse paciente ele tem dificuldade de sentir bem no, no quarto onde ele está alocado. Esse paciente ele pode ter perda de apetite, ele não vai comer, ele não vai ter sono.
ele vai ficar estressado a maior parte do tempo e por aí vai. Acho que é isso. É isso mesmo. Então, recapitulando, pessoal, quais são os mecanismos, primeiro, que levam ao estresse cirúrgico no paciente? A gente tem os mecanismos físicos, então, igual eu falei para vocês, pode ser o calor, o frio, né? As condições do paciente, né? Mecanismos químicos também, medicações que às vezes ele usa. A gente tem os mecanismos psicossociais também, então, a ansiedade, o medo daquele paciente, né? E tudo isso, gente, vão gerar respostas fisiológicas no corpo desse paciente que podem atrapalhar a sua recuperação. Como que vai atrapalhar? Então, gerando, por exemplo, uma resposta inflamatória exacerbada. Então, dor, calor, rubor, infecção, isso tudo são respostas frente ao estresse que esse paciente vai ter. Isso pode ser local, que igual tá aqui, né? Então, ali, por exemplo, na incisão, só ali, ou pode ser geral, que é no corpo todo, de uma forma sistêmica. Se for geral, com certeza o risco e a gravidade é muito maior. Então, esse paciente pode até evoluir, por exemplo, com uma parada, né? Com uma infecção generalizada e evoluir até mesmo para a morte, se a gente não controlar. Quais são, então, os cuidados? Mais ou menos iguais a que os cuidados que vocês fizeram já no pós-operatório, né? Então, aferir os sinais vitais, monitorar esse paciente, ver a incisão quanto a mecanismos inflamatórios, então dor, rubor, né? Calor que tem ali e tudo mais. Tudo bem? Agora acabou. Tudo bem, gente? Tudo, Laura. Sim. Sim. Arrasou, então, né, na revisão? Vai ser 10 para todo mundo? Já Não. pode falar no sistema, professor, ó. E bola pra frente. Gente, vai ser 10, sim. Eu vou, então, agora disponibilizar depois essa gravação para vocês, tá? Para depois vocês, quem quiser rever. Na nossa próxima aula, então, vai ser a prova. E no final dessa semana a gente já vai ter mais novidades, ok? Seja o Professora, que Deus quiser. eu tive Ixi, até uma peraí. dúvida a respeito Ó, disso, porque parece que esse período, né, essa fase emergencial aí foi estendida um pouco mais, né? Alguém sabe dizer até que dia que vai? É até dia 11, Kleber. então, Então, e a nossa teoricamente prova até o vai dia ser esse período. 11, porém, a gente não sabe se as escolas vão se enquadrar ainda nesse decreto do até o dia 11, tá? Eu acho que não, mas a gente tem que esperar para ver. Mas nesse momento se enquadrou, né? Eu acho que não falaram nada de escolas até o dia Então 11, por que que a falou. gente parou, gente? A gente parou porque no último decreto falou que tinha que parar tudo. Agora, como estendeu, eu não sei dizer se eles vão continuar com tudo igual estava antes, sabe? Ah, Esse entendi. decreto, Kleber, foi o prefeito que deu. Ele pediu para parar tudo na cidade. Nem foi o governador. É isso Mas, mesmo. mas Foi vai o sair um Alexandre. novo Agora, decreto hoje da é o nossa último dia. cidade. Aí vamos ver o que ele vai falar, se vai continuar com essa restrição.